Ela tinha aprendido a caminhar sem fazer barulho, não por habilidade, mas por hábito imposto pelo medo. O vilarejo onde permanecera era pequeno, quase esquecido pelas rotas principais do avanço aliado, e por isso mesmo se tornara um lugar de passagem irregular, ocupado por tropas em momentos distintos, depois abandonado por dias inteiros. As paredes das casas guardavam marcas recentes de estilhaços, e o cheiro de fumaça antiga ainda parecia preso às pedras. Ela continuava ali porque não tinha para onde ir. A família se dispersara durante os meses anteriores, cada um seguindo um caminho que prometia alguma segurança. Para ela, a promessa nunca se cumprira. Ficara com a tarefa simples de sobreviver aos dias, um após o outro, tentando preservar algum vestígio de normalidade em um espaço que já não era normal. O soldado brasileiro não conhecia aquele vilarejo pelo nome. Para ele, era apenas um ponto de observação temporário, um lugar onde se montava guarda enquanto a frente se reorganizava. O mapa que carregava dobrado no bolso não registrava a vida que ainda resistia ali. Mostrava apenas linhas, curvas de terreno, caminhos possíveis. Ele chegou com outros homens, mas foi destacado para uma posição mais afastada, próxima a um trecho de estrada que parecia não levar a lugar nenhum. A tarefa era simples: observar, reportar qualquer movimento incomum. Naquele estágio da guerra, o extraordinário já não era o combate direto, mas a espera prolongada. Ela o viu primeiro, como se vê um elemento estranho na paisagem. O uniforme diferente dos outros soldados que já tinham passado pelo vilarejo chamava a atenção, mas não produzia alívio imediato. A experiência lhe ensinara que toda presença armada trazia consigo algum risco, mesmo quando não havia hostilidade declarada. Ela manteve distância, atravessando a rua com passos calculados, o olhar atento aos gestos dele. Ele, por sua vez, notou a presença dela com o mesmo cuidado. Não esperava encontrar civis ali. A maioria tinha fugido, e os poucos que permaneciam evitavam áreas onde havia soldados. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, não houve tensão aberta. Houve apenas um reconhecimento silencioso de que ambos ocupavam aquele espaço sem terem escolhido estar ali. Não falaram. Não havia idioma comum que facilitasse qualquer aproximação. Ela carregava um cesto com poucos mantimentos, recolhidos em uma casa abandonada, onde ainda restavam legumes esquecidos. Ele mantinha o fuzil apoiado no ombro, mas o corpo relaxado o suficiente para não parecer ameaça imediata. O gesto que trocou com ela foi mínimo, quase imperceptível, um movimento curto de cabeça que não era saudação formal, mas uma indicação de que a havia visto e não pretendia impedi-la de passar. Ela respondeu com um aceno contido, mais por educação instintiva do que por confiança. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram. Não porque procurassem um ao outro, mas porque ambos estavam presos a rotinas pequenas e previsíveis. Ela precisava atravessar aquele trecho para buscar água. Ele precisava permanecer ali até que novas ordens chegassem. A repetição transformou a presença do outro em algo menos ameaçador, ainda que nunca completamente confortável. Não havia conversas, mas havia reconhecimento. O simples fato de saber que ele estaria ali e de perceber que ele não alterava sua postura ao vê-la produzia nela uma sensação de segurança que não ousava nomear. Para ele, aquela mulher que atravessava a estrada com passos cautelosos tornava o lugar menos impessoal, menos parecido com um ponto qualquer do mapa. Em uma manhã mais fria, o vento atravessava o vale com força suficiente para tornar o ar cortante. Ela ajeitou o casaco gasto que usava havia meses. Ele percebeu o movimento e, sem pensar muito, retirou do bolso do uniforme um lenço que usava para proteger o pescoço durante a noite. Aproximou-se apenas o suficiente para que ela percebesse a intenção. Não invadiu o espaço dela.
Estendeu o lenço à distância, o braço levemente tenso, como se estivesse preparado para recolhê-lo a qualquer sinal de recusa. Ela hesitou por alguns segundos. E aceitar significava permitir um gesto que ultrapassava a neutralidade. Recusar significava manter uma distância que, de alguma forma, já tinha sido atravessada em silêncio. Estendeu a mão e pegou o lenço. Não houve palavras. Apenas um aceno breve, de ambos os lados, como se reconhecessem que aquele gesto simples carregava um peso maior do que parecia. A partir daquele dia, os encontros continuaram a ser contidos, mas ganharam uma densidade diferente. Nada mudou externamente. Ele continuava em guarda. Ela continuava atravessando a estrada. Mas havia agora a consciência de um gesto de cuidado que não estava previsto em nenhuma regra da guerra. Nenhum dos dois falava disso. Nenhum dos dois tinha espaço interno para interpretar o que sentia como algo que pudesse crescer. A guerra ensinara a não criar expectativas. Ainda assim, e algo começava a se formar naquele espaço mínimo entre dois estranhos. Algo que não tinha sido planejado, nem desejado de forma consciente, mas que se insinuava com a força discreta de tudo o que nasce em silêncio. O ritmo daqueles dias não mudava, mas a percepção dela sobre o caminho se transformava. A estrada deixara de ser apenas um trajeto funcional entre dois pontos de sobrevivência. Tornara-se um intervalo, um espaço onde o tempo parecia desacelerar por alguns instantes. Ela continuava a caminhar com cautela, sem pressa excessiva, como se o corpo tivesse aprendido a alongar aquele trecho sem que a mente admitisse o motivo. Quando o via à distância, a presença dele não provocava mais o mesmo alerta inicial. Havia ainda prudência, mas o medo direto tinha se convertido em atenção contida. Ele, por sua vez, se percebia o som dos passos dela antes de vê-la. O terreno irregular produzia um ritmo específico, diferente do caminhar dos soldados. Quando reconhecia esse som, ajustava a postura de forma quase automática. Não para parecer mais firme, mas para não parecer invasivo. Pequenos gestos se repetiam. O modo como mantinha o fuzil apoiado, a distância que escolhia ao ficar parado, o olhar que evitava permanecer tempo demais sobre ela. Esses detalhes, aparentemente irrelevantes, eram formas de preservar um limite que ambos pareciam compreender sem precisar nomear. Em um dos encontros, ela se deteve por alguns segundos a mais. O cesto que carregava estava mais pesado e o esforço tornara o movimento mais lento. Ele percebeu e se aproximou 2 passos além do habitual. Não ofereceu ajuda direta. Apenas indicou, com um gesto curto, e uma pedra mais próxima onde ela poderia apoiar o peso. Ela aceitou a sugestão e apoiou o cesto ali por um momento. O silêncio entre os dois não era constrangido. Era um silêncio atento, como se ambos estivessem conscientes de que aquele pequeno ajuste de distância já representava uma aproximação maior do que qualquer palavra. A tentativa de comunicação surgia de forma fragmentada. Ele arriscava algumas palavras em italiano, aprendidas de civis em outros vilarejos. Eram palavras simples, ligadas ao tempo, ao frio, à estrada. Ela respondia com termos isolados em português, repetindo sons que ouvira dele. Nenhum dos dois compreendia a frase completa do outro, mas o esforço em tentar dizer algo produzia um efeito inesperado. A tentativa em si criava um vínculo mínimo, uma espécie de terreno comum onde o fracasso da linguagem não impedia a troca. Com o passar dos dias, a presença um do outro começou a produzir um efeito interno difícil de ignorar. Ela percebia que se arrumava um pouco mais antes de sair, ainda que os recursos fossem escassos. Não era vaidade plena, era um cuidado silencioso com a própria aparência, como se quisesse preservar alguma dignidade diante de alguém que não havia, apenas como parte da paisagem da guerra. Ele notava esses detalhes sem comentá-los. A percepção não vinha acompanhada de qualquer gesto
que pudesse ser interpretado como avanço. Era apenas um registro interno de que aquela mulher não era uma figura anônima no meio da destruição. Em uma tarde de céu carregado, a chuva começou de forma abrupta. Ela se protegeu como pôde sob uma árvore baixa. Ele observou a distância e depois de alguns segundos, deslocou-se para uma posição em que ambos ficavam parcialmente protegidos pela mesma copa rala. Não era um abrigo real. Era apenas a escolha de compartilhar a mesma proteção precária contra a chuva. O som da água caindo preenchia o silêncio, tornando desnecessária qualquer tentativa de fala. O espaço entre eles era menor do que em outros dias, mas ainda havia uma distância respeitosa, um intervalo que nenhum dos dois parecia disposto a atravessar. Quando a chuva diminuiu, ele fez um gesto breve, indicando que o caminho estava livre. Ela assentiu e retomou a caminhada. Antes de se afastar completamente, virou o rosto por um instante, quase involuntariamente. O olhar que trocaram naquele segundo não tinha promessa nem expectativa clara. Havia apenas o reconhecimento de que algo estava acontecendo entre dois estranhos que não tinham permissão para se aproximar além daquele limite mínimo. Não era um acordo silencioso, era uma constatação. A guerra continuava ao redor deles, com seus ruídos distantes, seus deslocamentos imprevisíveis, sua lógica impessoal. Ainda assim, naquele trecho específico da estrada, formava-se um espaço diferente, feito de encontros breves e de uma contenção que já começava a ter o peso de um sentimento. Nenhum dos dois falava disso. Nenhum dos dois tinha a ilusão de que aquilo pudesse se transformar em algo com futuro. Mas a consciência do que estava nascendo ali, mesmo sem nome, tornava cada encontro mais carregado, mais difícil de atravessar, como se fosse apenas parte da rotina. O sentimento começou a se impor não por gestos maiores, mas pela forma como ambos passaram a reagir às ausências. Em um dos dias, ela atravessou a estrada no horário habitual e não o encontrou. A posição estava vazia. Apenas as marcas recentes de botas no barro indicavam que alguém estivera ali pouco antes. O corpo dela reagiu antes que o pensamento se organizasse. Houve um aperto breve no peito, um incômodo que não era exatamente medo, mas uma percepção de falta. Ela permaneceu parada por alguns segundos, a mais do que o necessário, olhando para a curva distante, como se o simples ato de esperar pudesse fazer com que ele surgisse. Não surgiu. Ela seguiu o caminho, sentindo o peso do cesto como algo maior do que nos dias anteriores. Para ele, a ausência foi involuntária. Tinha sido deslocado por algumas horas para reforçar um ponto mais adiante, sem aviso prévio. Enquanto caminhava com o grupo, percebeu que sua atenção se voltava repetidamente para o horário em que costumava vê-la passar. Não era uma preocupação concreta com a segurança dela. Era a consciência de que aquele encontro breve se tornara parte da estrutura invisível do dia. Quando voltou à posição original e percebeu que ela já tinha passado, sentiu um incômodo semelhante ao dela. A estrada vazia parecia maior do que de costume, como se o espaço tivesse perdido algo que não constava em nenhum relatório. Nos dias seguintes, os encontros retomaram a regularidade silenciosa. A ausência breve tornara a presença mais densa. O olhar se prolongava um pouco mais, não por ousadia, mas por uma necessidade de confirmação de que o outro ainda estava ali. Nenhum dos dois transformava isso em gesto explícito. O cuidado em não atravessar limites permanecia intacto. E justamente por isso, o sentimento crescia em um espaço de contenção que tornava cada encontro mais significativo. Em uma manhã em que o frio era mais intenso, ela parou a poucos metros dele, mais próxima do que o habitual. Não foi um movimento deliberado. O corpo buscava o abrigo mínimo oferecido pela sombra de uma construção em ruínas, e ele estava ali, próximo a esse ponto. A proximidade maior
trouxe um silêncio diferente, mais carregado. Ele desviou o olhar por um instante, como se quisesse evitar que aquela aproximação fosse interpretada como convite. Ela percebeu o gesto e manteve a postura, sem avançar, respeitando o mesmo limite que ele parecia impor a si mesmo. O vento atravessava o espaço entre eles, levantando poeira fina do chão. Ela ajeitou o lenço no pescoço, e o mesmo que ele havia oferecido dias antes. O gesto simples ganhou um significado que nenhum dos dois verbalizava. Ele reconheceu o lenço como algo que os conectava de forma discreta, um objeto comum que carregava a marca daquele cuidado inicial. Não havia orgulho naquele reconhecimento. Havia uma espécie de responsabilidade silenciosa, como se aquele gesto passado agora exigisse que ele mantivesse o mesmo nível de contenção no presente. Em um momento quase imperceptível, ela deixou escapar um sorriso curto, involuntário, ao perceber que ele a observava de forma atenta. O sorriso não era convite, era reflexo. Ele não respondeu com outro sorriso, apenas inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece algo que não pode ser desenvolvido em palavras. A contenção daquele instante, a recusa mútua em transformar o sentimento em gesto aberto, eu tornava o vínculo mais intenso justamente por não se materializar em ações visíveis. Ambos sabiam que aquele sentimento não tinha lugar para crescer. Ele era um soldado em trânsito, sujeito a ordens que mudavam de um dia para o outro. Ela era uma mulher presa a um território que a guerra tinha esvaziado de futuro. O que existia entre eles era real, mas existia apenas naquele intervalo de estrada, naquele tempo suspenso entre encontros breves. A consciência disso não impedia o sentimento. Apenas o tornava mais pesado, mais difícil de carregar. A guerra, com sua lógica impessoal, continuava a cercá-los. O som distante de motores e disparos lembrava constantemente que aquele espaço de contenção era frágil. Ainda assim, enquanto os encontros se repetiam, e ambos permaneciam naquele acordo silencioso de não ultrapassar o limite que preservava o respeito. O sentimento que nascera ali não se tornava romance declarado, mas também já não podia ser reduzido a simples familiaridade. Era algo intermediário, sem nome preciso, que crescia à sombra da guerra e que, por isso mesmo, carregava desde o início a marca da impermanência. Notícia da mudança de posição chegou a ele no fim da tarde, trazida de forma quase casual por um superior. Não havia solenidade naquele aviso. A guerra não reservava cerimônia para deslocamentos. O trecho de estrada deixaria de ser ponto de observação no dia seguinte, e o grupo seguiria para uma área mais adiante, onde se concentravam novos movimentos. Ele assentiu, como se a informação fosse apenas mais um dado logístico. Por dentro, porém, e a sensação era de que algo concreto estava sendo retirado sem que houvesse possibilidade de contestação. A estrada, até então apenas um ponto no mapa, tinha se tornado um espaço carregado de significado, e esse espaço estava prestes a desaparecer para ele. Não havia como avisá-la. Não havia como explicar algo que, mesmo para si, ainda não tinha palavras definidas. Durante a noite, o sono veio em fragmentos. As imagens que surgiam não eram cenas de combate, mas detalhes pequenos. O modo como ela ajeitava o lenço, o ritmo dos passos sobre a terra seca, o silêncio que se estabelecia entre eles sem constrangimento. Não era um apego a um futuro que ele sabia inexistente. Era a consciência de que aquele intervalo humano estava prestes a ser encerrado sem despedida. Na manhã seguinte, ela seguiu o caminho habitual. O frio estava mais intenso e o céu carregado anunciava um dia pesado. Quando se aproximou do trecho da estrada e não o viu, sentiu uma interrupção brusca na sequência interna que o corpo já tinha aprendido. Não era a primeira vez que ele se ausentava por algumas horas, mas a ausência daquela manhã tinha um peso diferente, ainda que ela não soubesse explicar o porquê. Parou por alguns segundos,
olhando para a curva distante, como se o simples gesto de esperar pudesse produzir a presença que se tornara familiar. A estrada permaneceu vazia. Ela retomou o caminho, levando consigo um incômodo que não se dissipava com facilidade. Do outro lado, ele já se afastava com o grupo. O passo era o mesmo dos outros soldados, mas o olhar se voltou uma vez para trás, em direção ao trecho que ficava para trás. Não havia expectativa real de vê-la ali naquele instante. O gesto não era de despedida consciente, mas de fixação de um lugar que deixava de existir para ele. A guerra ensinara a partir sem encerrar histórias. Aquela não seria diferente. Eles não se viram novamente. Não houve gesto final que pudesse ser guardado como lembrança clara. O sentimento que se formara permaneceu suspenso, sem conclusão, como tantas experiências humanas interrompidas pela lógica impessoal do conflito. Para ela, a estrada continuou a existir, mas sem a presença que lhe dera um peso diferente. Por alguns dias, ainda passava por ali com a atenção voltada para o espaço vazio, como se o hábito do encontro precisasse de tempo para se desfazer. Com o tempo, o corpo deixou de esperar. O caminho voltou a ser apenas um caminho. Mas a memória daquele intervalo não se dissolveu com a rotina. Anos depois, quando a guerra já tinha se transformado em datas e narrativas oficiais, ela ainda se lembrava daquele soldado cujo nome nunca soube. Não lembrava do rosto com nitidez completa. Lembrava do modo como mantinha distância, do cuidado em não atravessar limites, do gesto simples de oferecer algo contra o frio sem exigir nada em troca. Não transformou aquilo em uma história de amor para contar. Guardou como uma lembrança íntima de que, mesmo em um cenário feito para apagar vínculos, algo frágil tinha conseguido se formar. Para ele, a lembrança também não ganhou contornos de romance contado em voz alta. Era um registro interno de que, em meio à violência organizada, tinha existido um espaço mínimo onde a presença de alguém alterara a textura dos dias. Não houve promessa quebrada porque nenhuma foi feita. E o que houve foi a percepção tardia de que aquele sentimento silencioso tinha sido real, mesmo sem nome, mesmo sem futuro. E que, justamente por não ter sido planejado, deixou uma marca que não se apagou com o fim da guerra.